O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina promoveu em abril uma série de atividades com foco na prevenção de acidentes de trabalho em 8 municípios. O evento faz parte de uma programação especial que o Tribunal Superior do Trabalho está organizando em todo o país, em referência ao Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes de Trabalho, lembrado anualmente em 28 de abril. Para falar sobre o assunto, conversaremos com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Viviane Colucci. Olá, desembargadora. Muito obrigado por atender a Rádio Justiça. É um prazer. Desembargadora, qual o objetivo dessas atividades desenvolvidas aí pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina? Pois não. A Escola Judicial em Santa Catarina, no final do ano passado, foi regionalizada, de modo que foram constituídas hoje no estado 8 sedes regionais, divididas pela vocação socioeconômica de cada região, considerando que as ações trabalhistas decorrem de circunstâncias socioeconômicas específicas. Então, a regionalização foi fundamentada nas normas da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, e basicamente na concepção de que a boa formação do juiz inclui o seu profundo conhecimento da realidade em que ele atua. Afinal, é na comunidade que os problemas têm seus contornos genuínos, próprios e específicos, né? Assim, a Escola Judicial sugeriu às regionais que neste mês de abril promovessem seminários, workshops, oficinas sobre o tema trabalho seguro, porquanto é na data de hoje, 28 de abril, essa data foi consagrada pela Lei 8.121 de 2005 como Dia Nacional em memória às vítimas de acidentes de trabalho e doenças do trabalho. E essa data já havia sido consagrada em 2001 pela Organização Internacional do Trabalho e lembra a explosão de uma mina de carvão nos Estados Unidos em 1969. Os magistrados do trabalho, portanto, ciente das estatísticas alarmantes que envolvem essa questão dos acidentes e das doenças ocupacionais, estudaram em suas respectivas regionais, na semana passada, os desafios locais e pensaram, no decorrer dessas atividades da escola, estratégias de enfrentamento dessa questão, que é instigante, complexa e de conotação notadamente humanitária. Desembargadora, as atividades aconteceram em 8 municípios com participação de especialistas e representantes de diversas instituições ligadas ao tema. Sim. É essencial termos o envolvimento dos vários órgãos públicos, vários entes privados nesse trabalho? É essencial, é primordial, porque essa interação entre as instituições completa todo o sistema de prevenção, inclusive. Porque a Justiça do Trabalho é procurada exatamente quando todos os meios de prevenção foram frustrados, quando a lesão efetivamente ocorreu. E trabalhar de uma forma preventiva, de forma articulada, por exemplo, com o Ministério do Trabalho, com o Ministério Público, com o SUS, o INSS, isso faz com que sejam evitados acidentes de trabalho, com que cada instituição, ciente do seu papel institucional, possa atuar, né, também de uma forma harmônica, coordenada, articulada. Desembargadora, foram definidas nessas atividades, elas foram definidas levando em consideração as particularidades socioeconômicas de cada uma dessas regiões, é isso? Isso, exatamente, porque em cada região existem problemas específicos. Por exemplo, na região de Chapecó, nós verificamos um grande número de acidentes de trabalho. Essa região, por exemplo, no Foro de Chapecó, concentra quase 20% do total das ações indenizatórias que são ajuizadas no Estado, em razão especialmente do abate de suínos e frangos nos frigoríficos, que hoje é a atividade que mais vem causando acidentes e doenças ocupacionais no Estado. Por quê? Exatamente pelo processo que envolve essas atividades e ocasiona lesões,
osteomusculares, problemas psicológicos graves também em razão do ritmo dessa atividade, ausência de pausas muitas vezes, e essa particularidade dessa atividade que está concentrada especialmente na região oeste faz com que demandem dos magistrados daquela localidade ações próprias para lidar com essa problemática que é específica, né? E nós temos que focar exatamente nessas comunidades que têm problemas e contornos que são próprios. Estamos conversando com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Viviane Colucci, ela que fala sobre uma série de atividades desenvolvidas pelo tribunal com foco na prevenção de acidentes de trabalho em 8 municípios de Santa Catarina. Desembargadora, precisamos ficar também atentos aos limites da responsabilidade do empregador e a conduta que se deve exigir do empregado em relação à segurança no ambiente de trabalho, é isso mesmo? Sim, tanto os empregadores, eles têm a responsabilidade de desencadear todas as medidas de prevenção. O empregador, ele pode exigir a força de trabalho, mas não a vida, né? A incolumidade, a vida do empregado. São coisas diferentes, né? Então ele tem que implementar todos os meios possíveis para evitar lesões ou para de alguma forma colocar em risco a saúde e a vida do trabalhador. E qual que é o papel do judiciário, a importância do poder judiciário neste ambiente, neste controle de acidentes de trabalho? Ele pode, o primeiro que o judiciário, ele lida diretamente com, infelizmente, essas tragédias cotidianas que acontecem, na medida em que ele julga esses casos, essas ações indenizatórias de acidentes de trabalho. E daí ele tem a estatística, ele tem uma estatística que às vezes não é oficial, porque muitos casos acontecem e acontecem informalmente, sem o registro do empregado. Então o judiciário tem essa estatística. Outra questão importante é que ele pode se articular com as outras instituições para o fim de evitar novas lesões. Verificando, por exemplo, qual é o papel de cada uma, junto com o Ministério Público, com o Ministério do Trabalho, com o SUS, mapeando os problemas da região e verificando qual é o seu papel, o papel das outras instituições na prevenção. Inclusive para o fim de que sejam conscientizados os empregadores a respeito dos riscos que na atividade que desempenham, eles desencadeiam para a saúde do trabalhador. Como diria o ditado popular, é melhor prevenir do que remediar, né? É muito melhor, mesmo economicamente, porque essas ações, as indenizações são altas. E após as indenizações, além das indenizações que são impostas pelo judiciário, o que se verifica é que o juiz também tem que encaminhar um ofício à Procuradoria Geral da União para que ela restitua, né, implemente as medidas necessárias no sentido de que sejam restituídos os gastos da União com os benefícios previdenciários. Então, hoje não há dúvida, é muito melhor prevenir economicamente e socialmente também, porque toda a sociedade paga por isso, né? Na medida em que temos pessoas que acabam não podendo mais trabalhar, não tem o seu convívio social e familiar normal, em razão dessas lamentáveis sequelas que acarretam no decorrer da sua atividade profissional. Desembargadora, já encaminhando para o nosso encerramento, ainda falta uma conscientização da sociedade. Às vezes a população, os trabalhadores não sabem exatamente como fazer, como proceder. Não precisaria de uma política para divulgação
resultados desses direitos e deveres? Não há dúvida. Eu acho que necessariamente esse trabalho de prevenção passa por um processo de conscientização. É importante também que os empresários estejam dispostos a implementar os meios necessários para evitar esses acidentes e essas doenças. É um processo de aprendizado, mas tem que ser rápido, porque os números são alarmantes. Está certo. Conversamos com a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina, Viviane Colucci, ela que falou sobre uma série de atividades desenvolvidas pelo tribunal com foco na prevenção de acidentes de trabalho em 8 municípios de Santa Catarina. Desembargadora, parabéns pela iniciativa e muito obrigado por atender a Rádio Justiça. Eu é que agradeço então. Bom dia.